Melhor que Venvance, esses 5 suplementos maravilhosos vão turbinar sua memória. Olha, se você é esquecido, você precisa conhecer esses suplementos e o melhor de tudo, nesse vídeo eu vou até comentar para você as doses que geralmente eu utilizo nas minhas pacientes. Antes de eu te mostrar essa lista maravilhosa, já deixa aqui o seu like e se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que, assim como você, também querem cuidar da saúde, melhorar a memória, ficar sem dores e, inclusive, compartilha também esse vídeo com a família ou amigos. Só tocar aqui no botão compartilhar com a setinha que já tem aqui embaixo. Isso vai ajudar muita gente. Olha, é muito comum quem é esquecido achar que tem algum problema neurológico grave, mas a maioria é por falta de vitaminas e minerais e a gente vai comentar sobre elas aqui. Conforme você vai envelhecendo, acaba que existe uma certa inflamação cerebral da idade, principalmente por conta do estresse que a gente vive, o excesso de telas, a alimentação precária, baixa ingesta de nutrientes adequados para o nosso cérebro. Isso faz com que a gente fique cada vez mais esquecido. E muita gente acha que tem TDAH, mas na verdade está com falta, às vezes, de uma vitamina que eu vou comentar. Ou às vezes também começa a achar que tem um Alzheimer precoce, porque, gente, vai fazer uma coisa e já não lembra mais, abre a geladeira, não lembra o que ia pegar, começa a perder, às vezes, a chave do carro e não acha de jeito nenhum. A mente muito acelerada, pensa o tempo todinho. Em algumas pessoas que têm predisposição genética, inclusive, começa a atacar muitas enxaquecas. A cabeça começa a querer explodir. E usar Venvance, usar Ritalina, não é bom. Se você não tem TDAH, não tem uma queixa, só porque você está esquecido, esses remédios são tarja preta. Eles vão danificar o seu cérebro. Você pode ter ansiedade, palpitações. Em casos mais graves de abuso, já vi casos até de AVC por uso excessivo de Venvance. Então, é importante entender que você não pode ficar usando esses remédios clandestinamente, sem acompanhamento médico. Agora você precisa suplementar, principalmente se você tiver com muitas queixas de memória. Eu tenho pacientes hoje que têm deficiência do magnésio, por exemplo, que estão com 25 anos, com a memória mais fraca do que o avô de 60. E isso tudo tem um porquê e eu vou te explicar nesse vídeo. Então vamos logo para os nossos 5 suplementos que, olha, se você pôr em prática isso aqui, vai melhorar muito a sua memória. Algo que é muito importante, antes desses suplementos, que eu só estou segurando um pouquinho você aqui, é que você precisa entender que para a memória estar boa, tem que estar dormindo bem, tomando água e não passando muita raiva. Eu sei que esse último é difícil, mas alguns suplementos vão te ajudar. O primeiro suplemento é a colina. Ela é parte do chamado complexo B de vitaminas, é um nutriente essencial para o nosso corpo. No cérebro, ele ajuda na síntese da acetilcolina, que é um neurotransmissor que é encontrado em maior quantidade no organismo e contribui muito para o aprendizado quanto para a memória. Inclusive, no Alzheimer, a gente utiliza remédios que estimulam ainda mais a produção da acetilcolina, que é através de uma inibição de uma enzima que degrada ela. A colina ela é encontrada principalmente em carne bovina, laticínios, ovos, frangos, cereais integrais. Então tem que comer bem para a gente ter colina. E a colina é muito importante na gestação. As gestantes apresentam maior necessidade de colina para o desenvolvimento do bebê. A baixa ingestão de colina está associada ao aumento de risco de complicações na gravidez, incluindo pré-eclâmpsia, parto prematuro, baixo peso. Além disso, a baixa ingesta de colina aumenta o risco de defeitos do tubo neural em bebês, enquanto a maior ingestão na época deixa nenéns mais inteligentes, com maior perfil cognitivo. Ou seja, suplementar colina é importante, mas na gestante é mais ainda. Vai deixar o seu filho mais inteligente. E caso você não se alimente bem com esses alimentos que eu te falei, você pode suplementar ele diariamente, 250 mg uma vez ao dia. Já o segundo suplemento é o magnésio. Nosso solo ele tem deficiência de magnésio e nós utilizamos muito ele em todos os processos nossos cerebrais. Várias reações enzimáticas o magnésio participa. O magnésio também participa na atividade dos neurônios, na produção que já foi citada de acetilcolina. E, de fato, vários estudos mostram que a sua deficiência causa muita perda de memória e enxaquecas. Olha, se você é uma pessoa estressada, você não tem magnésio suficiente. Ou seja, pessoas estressadas consomem todo o magnésio do citosol das células. Além da memória ficar fraca, a falta de magnésio vai dar muita enxaqueca, você vai ficar irritada. E a maioria das minhas pacientes enxaquecosas que não dormem bem, tem excesso de tela e passa muita raiva,
precisa de magnésio. E com certeza, para ter uma melhor penetração cerebral, o magnésio e o L-treonato é o de escolha, não tem jeito. 500 mg à noite ele já melhora o seu cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica e melhora muito. Os alimentos que mais têm magnésio são os peixes gordurosos, sementes de abóbora, castanhas, nozes, amendoim, abacate, que é uma super fruta para o cérebro, e feijão. Terceiro suplemento, piridoxina, que é a vitamina B6. Ela é fundamental na saúde do nosso cérebro. Ela tem participação direta no metabolismo da homocisteína, diminuindo a concentração dela no sangue. Isso é importante porque o excesso dessa substância, da homocisteína, é um fator de risco muito grande para Alzheimer. Então, se você tem Alzheimer na família, você já tem um risco maior de ter. E se você tem homocisteína alta, a chance aumenta mais ainda. E além disso, a B6 ela ajuda muito nas enxaquecas menstruais. Então, melhorar a memória em enxaqueca, magnésio B6, vocês já viram. Carne, principalmente o de porco, ajuda muito. Leites e ovos, batata inglesa, banana, cereais. Doses de 50 mg a 100 mg no dia são suficientes para suplementar. Então, é muito importante você entender que a vitamina B6 ela é essencial para você melhorar as suas dores de cabeça no período menstrual e melhorar a sua memória. O quarto suplemento é um queridinho meu para a memória, é o ômega 3, mas ele tem que ser rico em DHA. Melhora a sinapse cerebral, faz parte da célula do cérebro essa molécula DHA. Quanto mais você envelhece, mais você enferruja o seu cérebro por conta do estresse oxidativo. E aí, se você não suplementa, você não tem matéria-prima para formar novos neurônios. A gente tem várias marcas, só que é muito importante você entender que a gente precisa consumir pelo menos 1 grama ao dia de DHA. Então, nós temos o ômega 3, que ele vai ter a substância EPA e o DHA. Você, para ficar fácil, você vai olhar o rótulo do seu ômega 3 e vai ver assim, olha, meu ômega 3, ele, em cada 2 cápsulas, ele vai dar 700 miligramas de DHA. Então, você vai ter que tomar 3 para bater pelo menos 1 grama ou 1000 miligramas. Então, é muito importante você se atentar a esse detalhe, porque além de suplementar com o suplemento certo, tem que ser na dose certa, tá? É muito importante isso. E o último, mas não menos importante, é a coenzima Q10. Melhora a energia na nossa mitocôndria, forma ATP, atua diretamente no processo do envelhecimento acelerado que nós passamos hoje em dia por conta do excesso de estresse, excesso de tela, má alimentação, má higiene do sono, baixa hidratação, baixa massa muscular. Se você não tem músculo, a chance de você desenvolver um quadro de demência é muito maior. Seu cérebro precisa muito de músculo e intestino. Então, se você quer ter um cérebro invejável, uma memória top, você tem que cuidar muito bem da sua massa muscular, por isso que o exercício melhora muito. Você precisa cuidar bem do seu intestino. Você viu que além de absorver os nutrientes que a gente precisa, que todos esses suplementos vêm da alimentação, só que você não consegue ingerir de uma maneira adequada tendo que suplementar, você ainda vai ter no intestino uma produção muito importante de hormônios, também de células de defesa para o seu corpo. Então, cuidar do seu intestino é cuidar do seu cérebro e ganhar músculo para você ter uma memória muito melhor. E como que eu uso, doutor, então, a coenzima Q10? A melhor maneira de se utilizar a coenzima Q10 é utilizar ela um pouquinho antes do almoço. Ela tem uma melhor absorção perto do alimento, assim como o ômega 3. E se usar o ômega 3 um pouquinho antes de comer, dá uma blindada naquela sensação de aquele gosto de peixe que o ômega 3 às vezes deixa na boca. Então são suplementos que vão ajudar muito na sua memória. Então, para a gente resumir aqui o que você aprendeu nesse vídeo e como você vai pôr em prática assim para realmente ter uma saúde invejável, buscar um médico com uma suplementação individualizada. Então, são 5 suplementos que são importantíssimos para a saúde cerebral e a memória. 2 deles, principalmente, o magnésio e a piridoxina, ajudam muito até nas enxaquecas, tá? Nas dores de cabeça, principalmente no período menstrual. A coenzima Q10, você pode usar ela tranquilamente, diariamente, junto com o seu ômega 3. A B6, a gente tem que ter cuidado, porque doses acima de 6 meses de suplementação precisam ser monitorizadas, porque às vezes ela pode, em seu excesso, ter algum problema, então tem que tomar cuidado mais com a B6. O magnésio e o L-treonato pode suplementar tranquilamente muito tempo, porque a gente tem uma deficiência enorme do magnésio, tá? E a colina também, nós precisamos avaliar. Se eu fosse você ter que escolher, doutor, eu quero usar um único suplemento para memória, qual que você recomendaria? Magnésio. De todos esses, o magnésio é o mais potente. E o magnésio L-treonato, com certeza, é o melhor para o seu cérebro.
E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos e se inscreve no canal. E se você tiver dúvidas, manda para mim lá no Instagram ou então no TikTok, drpaulabre.enxaqueca, e eu te vejo no próximo vídeo.